Queridos, a graça e a paz, tudo bem? Pastor Gésio falando. Eu gostaria de contribuir nesse canal para que a gente possa mostrar as mensagens dessa última hora que Deus tem falado. Não é por o fato de eu ser uma pessoa especial, de eu ser isso, de ser aquilo, não. É porque Deus, quando Ele fez o homem, Ele deu a oportunidade do homem de ter o mesmo conhecimento que Ele. Entendeu? Então, o fato do homem ser feito por Deus, ter sido criado por Deus, ser uma obra de primazia da parte de Deus, confere a ele a condição de ser uma pessoa especial. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. E Deus é uma pessoa altamente especial, né? Peço até desculpa pelas redundâncias, mas quando a gente fala de Deus, a gente não consegue mensurar a grandiosidade, o tamanho de Deus na nossa vida. Mas a gente vê, por mais que uma pessoa não acredite, né? Eu até respeito, e eu falo isso como cientista também, porque eu fiz licenciatura em matemática e fiz licenciatura em física, né? Então, eu tinha tudo para não acreditar em Deus, acreditar simplesmente na ciência. Mas se a gente for observar a parte científica, metade crê em Deus e metade não crê. Eu fico com a parte que crê. Porque se você, eu falo a mesma coisa que Albert Einstein falou. Se você olhar pelo universo, olha para o universo, olha para as coisas nos seus devidos lugares, olha o sincronismo de toda a situação. Se você for observar uma estrela que caia do céu, se cair uma estrela do céu aqui na Terra, acaba com o mundo. Mas tudo está no seu devido lugar. Se o Sol, se a Terra se aproximar muito do Sol, né, você vai ver que vai queimar, né? Então, Johannes Kepler, ele fez o quê? Ele identificou a órbita do Sol, da Terra em torno do Sol. E aquilo, se você for observar, há uma mensuração tão perfeita que se aumentasse ou diminuísse, isso ia atingir o nosso clima na Terra. A Terra é um planeta totalmente especial, entendeu? Foi criado por Deus para que pudesse habitar a sua espécie, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis está dizendo isso. E olha só que coisa interessante, quando Deus cria todas as coisas, Ele deixa para criar o homem por último. E se você for observar, né, eu convido você a ler a palavra de Deus, que ele diz assim, ó, tudo que ele cria é bom, até a criação do homem. Homem e mulher, estou querendo dizer, entendeu? O homem e a mulher, ele cria o homem e a mulher. E aí ele fala assim, ó, e viu Deus que isso era muito bom. Então, a obra que Deus fez, ela é perfeita. Teve um momento em que o homem, ele pensa através de insinuações de outrem, e isso faz com que o homem, eu peço um adendo aqui, porque quando o homem ele tem um pensamento voltado para Deus, ele age de uma forma. Mas quando o homem ele tem o seu pensamento voltado para aquilo que não é Deus, ele age de uma maneira impulsiva. E isso faz com que o homem ele cometa uma atrocidade. Ele gera um conflito com o seu Criador, porque Deus não está preocupado com o erro do homem. Ele está preocupado com a desobediência do homem. Porque uma vez que o homem ele desobedece, ele sai do plano da perfeição. Porque até Deus, eu digo para você uma coisa, às vezes tem gente que tem medo de falar isso. Eu não falo porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus, entendeu? Eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele veio, que Ele ressuscitou, que Ele é o Filho de Deus, entendeu? Mas o próprio Deus, Ele, de certa forma, Ele mostra na sua Bíblia, na sua palavra, que Ele cometeu alguma falha. E há até um arrependimento na sua criação.
Entendeu? Mas Deus é Deus, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas eu mostro para você. Na palavra de Deus em Gênesis ele diz que ele se arrependeu de ter criado o homem. Por quê? Porque o homem se corrompeu através da desobediência de uma forma tão comprometedora que fez com que Deus se arrependesse de ter criado o homem. Mas isso foi por um pequeno momento, foi um lapso de tempo. Porque logo depois ele olha para Noé e ele fala: rapaz, olha aí, ó. Não foi assim que nós fizemos realmente o homem. Nós não fizemos o homem somente para corromper a humanidade, porque a corrupção estava tão grande que não tinha mais jeito. Ele falou: vou acabar. Me arrependo de ter feito o homem, me arrependo de ter feito a terra, vou acabar com tudo. Mas aí ele encontra graça em Noé. E olha que Noé, ele era uma pessoa que ele conseguiu graça aos olhos de Deus, simplesmente por quê? Porque ele fazia aquilo que era a vontade do seu Criador. Ele não se guiava por aquilo que as pessoas diziam para ele. Noé, ele alcançou a revelação de Deus. Por isso que ele alcança o coração de Deus e Deus concede uma libertação para ele. E assim é com toda a humanidade, meu irmão e minha irmã. Toda pessoa que consegue alcançar que desobedecer Deus é a morte, é problema, e o pior de tudo é que não gera problema só para você, gera problema para você e as pessoas que estão cercando você, e as pessoas que são dependentes de você. Mas Deus, ele te dá essa oportunidade para que você possa fazer o quê? Para que você possa refletir e você perceber que você é precioso para Deus. Aí Deus ele chega ao ponto de dizer assim: não, depois que ele fez novamente com que a terra permanecesse, né, no seu devido lugar, ele vai lá e fala, depois que ele livra Noé e sua família, ele fala assim: não, agora não vou mais acabar com o mundo dessa forma. E ele coloca o seu sinal, que é o seu arco de aliança, não é o arco-íris, é arco da aliança. Ele coloca o seu arco, que é o arco que faz a aliança. A primeira aliança que Deus faz com o homem ali não, a primeira não. A segunda aliança que Deus faz com o homem, porque a primeira aliança ele fez com Adão, né? E Adão rompe com essa aliança porque ele desobedece. Entendeu? E aqui não tem o mérito de dizer que é homem ou mulher, foi a criação de Deus, entendeu? E aí o que ele faz? Ele rompe com o homem, mas aí ele vai e restaura o homem. Ele faz a segunda aliança em Noé. Tanto que ele fala lá no final do capítulo lá no final do capítulo 9, ele diz, 9:19, estes foram os 3 filhos de Noé, e destes se originou toda a população da terra. Então, quando ele fala isso, ele dá a oportunidade para que o homem pudesse voltar a ter domínio sobre todos os animais, voltar a ter domínio sobre toda a criação. O homem só não tem domínio sobre ele próprio. Por isso que Jesus ele fala assim: ó, maldito é o homem que confia no homem, porque o homem ele sai da sua casa. Ele, quando ele se torna adulto, se ele não tiver controle, ele briga com seu pai e com a sua mãe. E isso é o quê? Isso é desobediência. Porque Deus ele fala. Depois, quando ele chama Moisés, depois disso tudo aqui, que ele forma os 3 filhos de Noé, que é Cã, Sem e Jafé, de todos esses 3 é que vem a descendência humana. E Deus, ele, na sua primazia, dá a oportunidade de Abraão sair, no caso Abrão, antes, né? Ele dá a oportunidade de Abrão sair da linhagem de Sem. Mas também tem, amados, linhagem de Cã e linhagem de Jafé.
A linhagem de Sem foi uma linhagem real. A linhagem de Cã também foi uma linhagem real. A linhagem de Jafé também foi uma linhagem real. Mas a linhagem de Sem foi uma linhagem de obediência. Por isso que existem tipos de pessoas que obedecem e desobedecem a Deus. Não é pelo fato de você eu não conheço Deus, então a pessoa não pode ser ignorante a esse ponto. Porque quando a pessoa tem consciência de que está vivendo num mundo que tem todas as suas qualidades, isso a gente aprende na escola, tá? Isso a gente aprende na escola. A gente aprende a conhecer Deus na escola. Porque quando você aprende toda a estrutura da ciência, toda a estrutura da geografia, você vai observar que existe um ser supremo que criou isso tudo. Não veio do nada. Foi uma explosão. Que isso? Se fosse uma explosão, então nós seríamos fogo. Nós não somos fogo. Bota a tua mão no fogo para tu ver como é que tu não sente dor. Se você fosse fogo, fogo com fogo não dá problema. Isso é ignorância do homem. Então a gente tem que perceber o que a gente pode trazer para o nosso conhecimento que vai nos tornar pessoas com dignidade. Porque existem pessoas que têm dignidade e pessoas que não têm dignidade. Isso aí são das linhagens. Primeiro viemos da linhagem de Noé, depois nós viemos da linhagem de Abraão. Depois que veio Isaac veio Jacó e veio as 12 tribos. Nós somos um desses descendentes. E não vem dizer para mim que você não é parente, que você é isso, que você é aquilo. Não. Por que Jesus ele manda no seu mandamento, ele ainda enfatiza lá em João, em Pedro, ele diz o quê? O Senhor Jesus ele falou o quê? Que nós temos que amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Entendeu? Você tem que amar o seu próximo, porque o seu próximo é teu parente. Ou ele veio da linhagem de Jacó, entendeu? Que foram 12 irmãos. Mas se você quer pensar desse jeito, da linhagem de Jacó? Sim. Então, vai mais a fundo. Volta um pouquinho mais atrás. E você veja lá, no capítulo 9 de Gênesis, o que Deus faz. E destes saíram toda a descendência da terra. Então, nós somos parentes. Por isso que Jesus ele fala isso. E quando você alcança isso, você tem a oportunidade de alcançar isso, meu irmão. Você tem a oportunidade de alcançar isso. Você pode ser até um descendente de Cão. Entendeu? Você pode ter sido um descendente de Cã e você viver revoltado. Mas chega um momento em que você vai bater de frente com a verdade. Porque o que Cã fez foi o quê? Cã desobedeceu o teu pai. Olha só, o pecado, ele distancia o homem de Deus. Aos pouquinhos ele vai distanciando o homem de Deus. Mas a desobediência faz o homem ficar cego. O que eu quero que você entenda é isso. O que a palavra nos mostra é isso. A palavra de Deus nos mostra que a desobediência nos torna cego. E você cego, você não sabe o que você faz, você não sabe para onde você vai. A não ser que você tenha porque tem cego que vai, mas meu amigo, é uma dureza. É uma dureza. A cegueira espiritual